Bendito e louvado seja Deus, nosso Senhor. Olá, meus queridos irmãos e amigos do Apostolado do Café Católico, em mais um Café Expresso, mais um podcast aqui no canal. Sejam bem-vindos. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. E dando continuidade nas meditações da Quaresma, dando prosseguimento e passeando um pouco pela imitação de Cristo, aquela obra de Tomás de Kempis, uma obra que os santos muito leram para serem santificados por Deus, uma obra belíssima e saborosa para a meditação, proposto aqui no canal pelo Eudes para meditarmos aos pouquinhos alguns tópicos da imitação de Cristo. Então, vamos agora para o capítulo 2. O tema é a humilde submissão. Então, o número, logo no início, no começo, já vai falando sobre isso. Então, veja, o tema é a humilde submissão. Vimos que no início do primeiro capítulo desse livro 2, falava sobre a vida interior. Então, crescer na vida interior, crescer na intimidade com nosso Senhor, exige uma das virtudes mais caras a nosso Senhor, que é a humildade. Sabemos que quando São Paulo fala sobre as virtudes teologais e diz fé, esperança e caridade, observe que não fala da humildade, diz que a esperança e a fé vão desaparecer, que no céu só vai restar a caridade. No entanto, a caridade é de mãos dadas com a humildade. E é o tema desse capítulo 2, da imitação de Cristo. Então vamos ver por que a humildade ela é tão necessária para a vida espiritual, para crescer na vida interior e caminhar bem nesta Santa Quaresma. Tomás de Kempis diz assim, logo no início desse capítulo 2. Não percas tempo em saber quem é a teu favor ou contra ti. O importante é que Deus esteja contigo em tudo que fazes. Então veja que ele já começa mostrando que, independente das coisas externas, ou seja, quem está a favor ou contra nós, não é o importante, não é o centro. Ele vai mostrar que o importante é que Deus esteja conosco. Ora, se você for olhar direitinho, Deus sempre está conosco. Deus sempre está conosco. A questão é se nós estamos com Ele. E para ter uma vida interior e para Ele estar sempre conosco, é necessário ter no coração essa virtude que é a humildade, que é própria do coração de Jesus. A humildade, vai dizer o catecismo, ela é a disposição para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é um mendigo de Deus, o homem é necessitado de Deus. Então é necessário submeter-se humildemente às adversidades. E Tomás de Kempis continua: tua consciência, estando em paz, Deus te defenderá. No Sermão da Montanha, nós vemos Jesus, nosso Senhor, dizer que o Senhor Deus, o Pai, faz chover sobre justos e injustos. Deus também defende os injustos. Mas em que sentido? Pela própria existência da pessoa injusta, já mostra que Deus o ama e o protege e o defende. Mas tem uma questão.
tua consciência estando em paz, Deus te defenderá. A questão aqui não é que Deus defenda ou não. Deus é, como tantos cantos nós vemos, Deus é fiel, Deus é fiel. Mas a questão é que se nós nos colocamos no pecado, se nós nos colocamos como inimigos de Deus, desprezando o Senhor, e tendo uma consciência impura, deturpada, desordenada, desequilibrada, é claro que o Senhor não tem como, muitas vezes, nos poupar das consequências de abraçarmos o mal. Então Tomás de Kempis diz que se a nossa consciência está em paz, é como dizer, se vocês estão em estado de graça, Deus estará sempre contigo. E claro, o objetivo é estar em paz para qualquer coisa que acontecer, seja contra os inimigos externos, os inimigos internos da alma, o mundo, o demônio, as nossas más decisões, tudo, se ficarmos em paz com uma boa consciência, em paz com Deus em estado de graça, o Senhor estará pronto para nos defender do mundo, da carne, do demônio e de nós mesmos. Tomás de Kempis continua: se souberes calar e sofrer, o Senhor virá sem dúvida em teu auxílio. Então observe que calar e sofrer por causa de Deus, aí sim, você suportando por causa do Senhor, por amor a Deus e aos irmãos, suportar as adversidades, o Senhor virá sem dúvida em nosso auxílio. Mas se submeter, calar e sofrer de forma submissa e humilde, só se atinge isso, meus irmãos, com uma vida de oração. Está atrelado. É por isso que o capítulo 1 fala da vida interior, e só tem-se vida interior com o Senhor através da oração, e aqui ele mostra, nesse capítulo 2, isso, essa ligação. Só se tem a paz e consegue suportar, calar e sofrer em paz, se rezar. Se rezar. Intimidade com nosso Senhor. Aí sim, pode aguentar. O maior modelo para os olhos da igreja e para os olhos também do mundo é Jesus crucificado. Veja a paz que o Senhor traz para o mundo com a sua paixão e morte na cruz, a paz que Ele mesmo tem de perdoar os inimigos, a paz de colocar toda a vida nas mãos do Pai. Jesus está em paz. Cala e sofre com humildade. Daí, Tomás de Kempis continua: ele sabe o melhor momento, Deus sabe o melhor momento e modo de te libertar. A ti cabe lhe dar teu acordo. Então, o Senhor está sempre pronto no nosso auxílio. A questão é boa consciência, em paz, sofrer com submissão. Uma submissão como Ele mesmo, a própria encarnação do Filho de Deus mostra isso. Ele se humilhou, se fazer homem. Humilhou-se ainda mais, suportando tudo, a cruz e a própria morte. Compete a Deus ajudar e libertar de toda dificuldade. Para conservar a humildade, é, em geral, útil que os outros conheçam e corrijam os nossos defeitos. Então, os nossos defeitos, muitas vezes, quando são corrigidos, e se precisamos de correção, como muitas vezes precisamos, o humilde, ele sabe colher da crítica, da correção que os irmãos ou outras pessoas possam nos colocar, ele sabe pegar aquela crítica e, de forma humilde, colocar nas mãos de Deus.
E aí, os defeitos sendo corrigidos, o humilde aprende, né? Não reage, não de forma bruta, não reage, mas cala e sofre, porque mesmo quando os nossos defeitos são colocados, são corrigidos, a gente não gosta, né? Se você sabe suportar e não reagir, isso faz crescer e amadurecer a alma. E o número 1 vai terminar assim: a humilhação por causa de nossos defeitos tranquiliza os outros e aplaca os que estavam irritados conosco. São Paulo tem uma expressão que diz, por causa dessa humilde submissão nas adversidades com os outros, São Paulo diz que o Senhor coloca brasas na cabeça, quer dizer, aquece, né, os pensamentos e mostra que as pessoas elas vão, né, vendo que não há uma reação de ira, né, por parte de nós. Então o Senhor aplaca a ira do coração das pessoas. As pessoas são amansadas por causa da humildade, né, que o Senhor espera de nós. Então, o maior segredo de ser humilde, submeter-se com humildade, né, nas adversidades, é sempre, na oração, contemplar o Cristo crucificado. Senhor, vamos suplicar, Senhor, destruí o mal, fazei progredir o bem. Possamos louvar-vos sempre e dar-vos prazer também, diz o hino neste tempo da Quaresma. Então, que possamos dar prazer ao Senhor em imitá-lo olhando para a cruz que Ele nos mostra e nos propõe, né? Sede mansos e humildes, como eu. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. E que vocês possam, né, curtir este podcast, comente, deixe o seu comentário, o que você acha, né, destas meditações, o que você acha da obra Imitação de Cristo. Deixe o seu comentário, curta e divulgue o apostolado do Café Católico compartilhando os nossos conteúdos. Se inscreva no canal quem ainda não é inscrito e que Deus nos abençoe nesta caminhada. Amém.